Por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos? Se a sua misericórdia realmente dura para sempre, por que não há uma segunda chance para eles? Por que seres humanos falhos e pecadores recebem graça repetidas vezes, enquanto aqueles seres outrora radiantes são lançados fora para sempre? Essa não é apenas uma pergunta teológica. É um vislumbre da própria estrutura da criação. A resposta abre uma janela para como a justiça, a liberdade e a misericórdia operam juntas no mundo de Deus. A maioria das pessoas nem percebe que as Escrituras falam, de forma sutil, sobre anjos mantidos em correntes, com o juízo já decretado, mas sem qualquer menção de arrependimento. Entender por que Deus não perdoa Satanás e seus anjos não diz respeito apenas a eles. Isso revela algo surpreendente sobre você, sobre a natureza do livre-arbítrio e os segredos por trás de como o julgamento divino realmente funciona. Você está prestes a entender por que a mesma justiça que condenou os anjos exaltou a misericórdia que salva a humanidade, e como isso muda tudo. Então, por que Deus não perdoa Lúcifer e os anjos caídos? Para responder a isso, precisamos abrir o primeiro registro no Tribunal do Céu, o arquivo daquele que um dia foi chamado de portador da luz. Sua história começa com um brilho tão absoluto que torna quase impensável a ideia de perdão. Antes que se possa entender por que ele não pôde ser perdoado, é preciso enxergar quem ele era, porque a altura da sua glória mede a profundidade da sua queda. As Escrituras falam dele apenas em fragmentos, mas juntos esses fragmentos formam um perfil sem igual entre todas as criaturas. Ele era impecável em sabedoria, radiante em beleza e foi colocado entre os mais altos da ordem celestial. Seu nome era Lúcifer, derivado da antiga palavra para estrela da manhã. Ele estava perto do trono como um querubim guardião, encarregado de refletir a glória divina na criação. Ezequiel 28, dos versículos 12 ao 15, dá a primeira descrição. Deus diz que ele era perfeito em sabedoria e beleza, coberto de pedras preciosas, colocado no Éden e irrepreensível desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade nele. Esses versículos são mais que poesia, são registros de tribunal descrevendo privilégio, confiança e traição. Cada detalhe é uma prova. O papel de Lúcifer era de proximidade. As pedras mencionadas nesse trecho, sardônio, topázio, esmeralda, são símbolos de acesso sagrado, as mesmas pedras usadas pelo sumo sacerdote de Israel quando entrava na presença de Deus. Elas nos mostram que esse ser ocupava o lugar onde a glória era mais intensa. Sua função era servir, carregar a luz para fora, como um espelho vivo. Imagine isso por um momento. O ser de Lúcifer existia apenas para refletir, não para governar. A luz que ele carregava nunca foi sua. Jó 38, versículo 7, recorda que as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam quando Deus lançava os fundamentos da terra. Entre esse coro, a voz de Lúcifer conduzia a harmonia. Cada movimento da sua vontade era adoração. Andar entre as pedras de fogo significava viver dentro do conhecimento mais claro da verdade de Deus. Lúcifer vivia ali. Seus pensamentos se formavam na própria luz. Seu entendimento era perfeito, sua obediência não era forçada. Ele via a verdade diretamente, e é aqui que está a chave para tudo que vem a seguir. Aqui se encontra a primeira pista de por que Deus não perdoa Lúcifer. Ele pecou com plena consciência. Os humanos caem por fraqueza e confusão. Os anjos caem por clareza. Um tropeça na sombra, o outro se desvia da luz. As Escrituras dizem em Judas 6 que os anjos que não guardaram sua posição de autoridade, ele tem mantido em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Não há menção de arrependimento, apenas de contenção. O juízo deles já está decidido, aguardando execução. A diferença está na própria natureza deles. Humanos aprendem, anjos sabem. Nós lutamos pela verdade, eles já nascem dentro dela. É por isso que a misericórdia age de maneira diferente em cada esfera. Mas essa diferença logo revelará mais do que contraste. Ela exporá como a justiça realmente funciona no mundo invisível.
A existência de Lúcifer antes da queda mostra o que estava em jogo. Imagine-o como as Escrituras o descrevem: forte, inteligente, radiante. Sua beleza existia para engrandecer o Criador. Ele vivia no primeiro Éden, o reino da ordem divina, onde tudo se movia em harmonia com a vontade de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, diz o versículo. Essa frase única significa que ele estava perfeitamente alinhado, cada dom voltado para o louvor. Antigos mestres como Agostinho e Tomás de Aquino ensinavam que quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Quanto mais alto um ser se encontra, mais pesada é a sua liberdade. Em Lúcifer, liberdade e brilho se encontravam em equilíbrio perfeito. Nada o obrigava a adorar. Era o ritmo natural do seu ser. Mas a liberdade, mesmo na perfeição, carrega um risco: a capacidade de se voltar para si mesmo. O relato de Ezequiel, no capítulo 28, termina com uma única rachadura: até que se achou iniquidade em ti. Essa frase marca a primeira fissura na harmonia da eternidade. O que surgiu dentro dele a seguir mudaria a estrutura do próprio céu. As Escrituras deixam um silêncio depois disso, uma pausa que soa como trovão suspenso no ar. Em algum lugar dentro daquele brilho, surgiu um pensamento que não podia permanecer na luz. O olhar de Lúcifer se desviou do trono e se voltou para si mesmo, e o reflexo que antes glorificava a Deus se tornou admiração própria. É aqui que a questão do perdão começa a tomar forma. A misericórdia responde à fraqueza, ao desejo de voltar. Mas o que acontece quando a vontade que peca já vê toda a verdade? Quando a mente que se rebela não tem mais nada a aprender? A queda de Lúcifer não foi confusão, foi decisão. Sua clareza se tornou a fechadura de sua própria prisão. Cada pedra descrita por Ezequiel vira evidência no julgamento. Elas mostram o que lhe foi confiado e, portanto, o que ele traiu. A perfeição da sua origem aumenta o peso da sua rebelião. Ele estava mais próximo de Deus do que qualquer mortal poderia sonhar, mas usou essa proximidade para tentar alcançar o próprio trono. O Salmo 24 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? O que tem mãos limpas e coração puro. Lúcifer esteve nesse monte santo. Suas mãos eram limpas, seu coração era puro. Quando o orgulho entrou, o portador da luz deixou de carregar luz. A glória que antes refletia Deus se tornou a sombra do eu. No registro do céu, esse momento marca a primeira linha moral que foi cruzada, e é isso que explica por que o perdão não pode se aplicar da mesma forma. Um pecador humano se volta da ignorância para a graça. Lúcifer se voltou da compreensão perfeita para o orgulho. Não há caminho de volta a partir desse tipo de clareza. A perfeição perto do fogo só se sustenta pela humildade. Lúcifer esqueceu essa lei, e o fogo que ele um dia refletiu se tornou a chama que o julgou. Sua história é mais do que a origem do mal. É a primeira prova de que liberdade sem amor colapsa sobre si mesma. A queda de Lúcifer começou com um pensamento, um ato claro de vontade que mudou a eternidade. Uma decisão, nascida em plena luz, que reconfigurou a ordem do próprio céu. O profeta Isaías registrou isso primeiro como uma zombaria contra o rei da Babilônia, mas as palavras vão muito além de qualquer trono terreno. Ezequiel capítulo 14 diz: disseste no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Os primeiros cristãos entenderam que o orgulho humano da Babilônia ecoava um orgulho ainda maior, o de Lúcifer, a primeira inteligência criada a trocar a adoração pela ambição. Isso não foi um acidente nem um momento de fraqueza. A escolha de Lúcifer foi deliberada. A mente que antes adorava o Criador passou a adorar a si mesma. O orgulho, a preferência pelo eu acima da verdade, é a deformação original do amor. Ele transforma a adoração em vaidade e a luz em sombra. Essa mudança, o eu no lugar de Deus, foi a semente de toda a rebelião futura. Pense nisso por um instante. Toda mentira, todo ato de egoísmo no nosso mundo ecoa essa primeira virada para dentro. O orgulho não entrou por confusão. Foi clareza sem humildade. Para entender por que esse ato jamais poderia ser desfeito,
É preciso ver como os anjos pensam e escolhem. Agostinho dizia que os anjos veem a verdade diretamente, não passo a passo como nós. Tomás de Aquino explicou que o primeiro ato moral de um anjo fixa sua direção para sempre, porque eles veem a verdade completa de uma vez. Em um único instante, escolhem que tipo de ser serão. Quando Lúcifer voltou sua vontade para si mesmo, essa decisão se tornou permanente. Não há segundo pensamento nesse tipo de mente. O ato e o resultado são o mesmo evento. Essa é a diferença crucial entre eles e nós. Nós crescemos rumo à compreensão. Eles já começam dentro dela. É como uma porta feita de luz. Uma vez fechada, está trancada. Nós aprendemos ao longo do tempo. Eles decidem no instante da eternidade. Esse instante formou a grande divisão entre adoração e rebelião, entre o guardião e o adversário. A partir desse momento, dois reinos começaram a se formar, um de lealdade, outro de desafio. Essa divisão ainda se reflete em cada coração que precisa escolher a quem servir. O cântico de Isaías mostra a ascensão e a queda juntas. Disseste, subirei. E a resposta vem. Foste lançado nas profundezas. O orgulho sobe apenas para desabar. Ele separa a verdade do amor e exige glória sem dependência. Jesus se referiu a esse momento em Lucas 10, 18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A queda foi rápida, definitiva e auto-infligida. Quando esse pensamento tomou forma, o nome Lúcifer já não se encaixava. As Escrituras passaram a chamá-lo de Satanás, palavra que significa adversário, aquele que se opõe. O nome se tornou sua sentença. Ele se tornou a oposição em si, não por decreto externo, mas por convicção interna. Sua punição foi simplesmente a confirmação do que ele próprio escolheu ser. A justiça não o transformou, apenas revelou o que ele já era. Tomás de Aquino escreveu que, após esse julgamento, Deus confirmou os anjos fiéis na graça. A obediência deles se tornou alegria eterna. Os caídos, tendo escolhido o orgulho, se tornaram permanentemente opostos. Esse contraste define o juízo, a realidade afirmada pela verdade divina. Não há crueldade aqui, apenas consequência. A visão perfeita não deixa desculpa para a cegueira. Uma vontade que vê com clareza não se perde, ela se compromete. Essa linha sela o mistério. A mente angelical não pode escolher pela metade. Em sua perfeição, cada pensamento carrega o peso da eternidade. A misericórdia não tem onde pousar quando não há incerteza para amolecer o coração. O orgulho permanece como dobradiça daquela queda antiga. Ele ainda sussurra nos corações humanos hoje. Mas nós vivemos sob outra lei, na qual a fraqueza ainda pode se transformar em sabedoria e a falha ainda pode voltar atrás. O espírito orgulhoso do primeiro rebelde não tem esse intervalo. Seu curso já foi completado. É por isso que a justiça divina trata o pecado angélico como um caso encerrado, não como uma ferida a ser curada. Tiago 4,6 traça a linha com clareza. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Onde ainda há humildade, a graça pode agir. Onde o orgulho se fixou, o juízo permanece como a forma final da verdade. Isso pode soar severo, mas revela a firmeza do governo de Deus. Sua misericórdia nunca distorce a realidade. Ela traz a criação de volta ao alinhamento com ela. O orgulho tenta reescrever a verdade para se promover. E é por isso que a queda de Lúcifer e dos que o seguiram não pode ser desfeita. A lição fica para nós, que ainda caminhamos no tempo. Entender o custo de uma escolha feita em plena luz. O registro daquela primeira rebelião permanece como advertência e testemunho. E ainda assim, o caso não está encerrado. As Escrituras dizem que os que caíram estão guardados em cadeias até o juízo. O que essas cadeias significam e por que a sentença ainda espera é o próximo arquivo que vamos abrir. No tribunal invisível, o registro permanece selado em luz e silêncio. O ar está imóvel, como se aguardasse o som do martelo da justiça. O caso agora passa do motivo à consequência. Após a decisão de Lúcifer, o registro descreve o que aconteceu com ele e com os que seguiram seu caminho. O veredito está escrito em duas linhas curtas que muitos leitores deixam passar despercebidas. Judas 6 diz:
E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele tem guardado em algemas eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Isso é ecoado em 2 Pedro capítulo 2. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, os entregou a cadeias de escuridão, reservados para o juízo. Aqui, cadeias de escuridão significam contenção total sob ordem divina. E o juízo do grande dia se refere ao acerto final de contas, quando todos os registros morais serão julgados diante do trono. Esses 2 versículos formam o resumo legal do processo ainda em curso no céu. O veredito da rebelião foi pronunciado, mas a sentença ainda aguarda sua execução final. A palavra Tártaro significa o abismo mais profundo, um lugar de custódia divina. Não o castigo final, mas a cela de espera do tribunal celestial. É um lugar de contenção, onde o juízo é certo, mas ainda não completo. Essa imagem de confinamento era familiar aos primeiros leitores judeus. No livro de 1 Enoque, um texto não canônico, seres celestiais chamados vigilantes descem à terra, corrompem a humanidade e são aprisionados sob as montanhas até o juízo final. Judas cita diretamente 1 Enoque, mostrando que seu público já conhecia essa história. Pedro também ecoa sua linguagem. Esses escritos não são escritura, mas revelam como os primeiros cristãos compreendiam o pano de fundo das palavras dos apóstolos, uma ordem cósmica onde a lei divina governa até os seres espirituais. O significado é claro. Os anjos caídos estão sob custódia. Seus movimentos são limitados, sua liberdade suspensa. Essa contenção mostra que a justiça divina é deliberada e medida, nunca apressada, nunca injusta. A maioria dos leitores ignora algo crucial aqui. As Escrituras nunca mencionam um altar de arrependimento para esses seres. Não há cena de confissão nem oferta de perdão. A frase de Judas, guardados para o juízo, descreve contenção sob autoridade, não um apelo em andamento. É como o silêncio após a última testemunha sair do banco, a sala ainda iluminada, o veredito ainda não proclamado, mas já decidido. O silêncio não significa que a misericórdia falhou, significa que a verdade já falou. A justiça espera, porque o tempo faz parte da retidão. Cada pausa no céu tem um propósito. O livro dos Jubileus, outro texto antigo, conta sobre um ser chamado Mastema, que pede a Deus para permitir que parte do exército caído permaneça ativo para testar a humanidade. Essa tradição reflete o que as Escrituras mais tarde mostram, a influência limitada do adversário dentro de limites divinos. Permissão, não parceria. A coleira pertence ao céu. Isso mostra que até a rebelião deve se mover dentro dos limites do propósito divino. O exército caído age apenas onde Deus permite. O mesmo Deus que os prendeu também permite sua presença para testar a lealdade e expor o engano. A contenção deles é tanto punição quanto instrumento. O Salmo 82 começa com Deus em pé no conselho divino, perguntando: "Até quando julgareis injustamente?" E termina com uma sentença: "Os chamados filhos do Altíssimo cairão como homens." A voz do Salmo é judicial, Deus presidindo sobre poderes celestiais. Essa mesma autoridade fala novamente por meio de Judas e Pedro. O juiz continua em seu trono e todo poder rebelde deve responder diante dele. Não se trata de liberdade condicional, mas de uma data marcada com o juiz. Imagine esse silêncio, o tribunal imóvel, o juiz aguardando a hora designada. Os anjos caídos não têm liberdade para negociar seu destino. Eles estão guardados para o dia em que a justiça será consumada. A paciência divina não é fraqueza, é a pausa do julgamento perfeito, garantindo que cada fato do caso esteja além de qualquer disputa. Você sente o peso dessa espera? A humanidade ainda vive dentro do tempo aberto da misericórdia. Os anjos rebeldes, não. A sentença deles está selada, o prazo de apelo expirado. As cadeias de escuridão provam que a responsabilização é real, do trono mais alto à profundidade mais baixa. E ainda assim, uma pergunta permanece nesse silêncio. Se o veredito deles está selado, por que ainda tem liberdade para agir? Por que seu alcance ainda toca nosso mundo? O próximo registro abre esse mistério,
a razão pela qual a cruz, que nos salva, não os alcança. Todo caso nas Escrituras alcança seu ponto de virada na cruz. É ali que misericórdia e justiça se encontram sem confusão. Mas quando o registro dos anjos caídos chega a esse mesmo ponto, surge um silêncio marcante. A cruz está aberta para a humanidade, mas fechada para eles. Hebreus 2, dos versículos 14 a 17, explica isso com precisão cuidadosa. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele, igualmente, participou das mesmas coisas. Ele ajuda a descendência de Abraão. Em seguida, o texto acrescenta uma frase pequena, mas decisiva. Ele não ajuda os anjos. Essa única frase traça a linha entre dois reinos de redenção. O Filho entrou na história da criação por meio da natureza humana. Ao assumir carne, ele se tornou um de nós. Na lei divina, a representação flui por meio da natureza compartilhada. O mediador precisa pertencer à família que redime. Atanásio, bispo de Alexandria no século IV, resumiu isso claramente. O que ele não assumiu, ele não curou. Deus assumiu a natureza humana. Ele não assumiu a natureza angelical. A encarnação não é um princípio abstrato estendido a toda a criação. É uma descida pessoal à fraqueza humana. Encarnação significa simplesmente Deus tomando carne e vida humanas, entrando por completo na nossa condição. Pense nisso como uma corrente de pertencimento. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou no santuário da nossa existência, carregando sangue humano, dor humana e obediência humana. Seu sacrifício cobre a natureza que ele assumiu. O perdão flui pela ponte do ser compartilhado. Em resumo, a salvação segue o parentesco. Ele redime aqueles que ele se tornou. Tomás de Aquino mais tarde explicou que os anjos, sendo espíritos puros, não poderiam ser restaurados por esse mesmo remédio. A cruz não reescreve uma natureza que não pode se arrepender. Ela cura aquilo que ainda pode ser curado. Hebreus continua: convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O texto liga a misericórdia à semelhança. Para salvar, Deus entrou em nossas limitações. Ele provou a fome, a tentação, a tristeza e a morte. Os espíritos caídos não compartilham nenhuma dessas condições. Seu reino não possui porta para o arrependimento. Essa diferença define o alcance da graça. Essa barreira não é crueldade, é coerência. A história humana se desenrola no tempo, onde mudança e retorno ainda são possíveis. A ordem angelical existe em conhecimento fixo, onde as escolhas não evoluem. Para nós, a graça é remédio. Para eles, a justiça é verdade confirmada. A cruz revela essa precisão. Cada detalhe da salvação se ajusta à natureza que ela resgata. Quando o Verbo se fez carne, ele uniu-se ao nosso pó, para que o pó pudesse se erguer outra vez. E isso significa que a sua própria humanidade é o vaso que ele escolheu para glorificar. Os anjos, não limitados por tal fraqueza, estão fora dessa economia de misericórdia. Ele assumiu a nossa natureza, por isso assume o nosso caso. Imagine o Criador vestindo a pele da sua criação, ocupando o nosso lugar. Essa verdade está no centro desse mistério. Por meio de um corpo humano erguido na cruz, o Criador reescreveu o veredito da humanidade e mostrou a toda a criação o que é obediência perfeita. Efésios 3, versículo 10, diz que, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Em outras palavras, a cruz não apenas salvou, ela instruiu a criação sobre o que é o amor santo. Até os anjos caídos veem essa sabedoria e reconhecem sua justiça. A cruz faz mais do que perdoar, ela ensina o universo. Ela prova que misericórdia e justiça não são opostos, mas parceiros na mesma retidão. O julgamento dos anjos caídos e a salvação da humanidade revelam a mesma ordem divina, santidade respondendo a cada escolha segundo a verdade. E para você, isso muda tudo. A decisão do Filho de compartilhar sua forma significa que cada dor, cada arrependimento, cada oração é vista por Deus através dessa natureza compartilhada. A graça segue as linhas do parentesco. Ela corre em direção àqueles que ele chama de irmãos e irmãs. As palavras
Ele não ajuda os anjos, não são rejeição, são revelação. A cruz foi direcionada à ferida que ainda podia ser curada, à raça que ainda podia voltar atrás. É por isso que a misericórdia do Evangelho pulsa com tanta urgência em cada coração humano, enquanto o tempo ainda abre sua porta. Porque uma vez que se entende o quão precisa é essa misericórdia, a próxima pergunta se torna inevitável. O que essa precisão revela sobre a própria justiça de Deus? A luz do tribunal se estabiliza mais uma vez. O silêncio paira no ar como vidro prestes a se romper. A cruz já mostrou até onde a misericórdia pode alcançar. Mas o registro dos anjos caídos nos leva ao outro lado da balança, a justiça. O Salmo 89:14 estabelece o fundamento. Justiça e direito são o alicerce do teu trono. Amor leal e fidelidade vão adiante de ti. Essas palavras descrevem harmonia, não conflito. Em Deus, misericórdia e justiça nunca são rivais. Elas partilham o mesmo coração. Justiça significa realidade alinhada com a verdade. Ela mantém a criação íntegra. Misericórdia é essa mesma verdade estendida em paciência, dando tempo para a cura. Quando o arrependimento é possível, a misericórdia restaura a ordem que o amor pretendia. Quando uma vontade se fecha ao arrependimento, a justiça preserva essa mesma ordem ao afirmar o que a luz já revelou. Isso é equidade divina. A misericórdia se estende até que a verdade precise permanecer sozinha. Os primeiros mestres cristãos diziam o mesmo. Tomás de Aquino chamou a justiça de Deus de bondade em ação. E Agostinho afirmou que até a punição serve à harmonia, mantendo a criação honesta. Para eles, o julgamento não era crueldade, mas a perfeição do amor, a verdade sustentada em sua forma mais pura. Porque os anjos escolheram com total entendimento, seu julgamento revela como a lei moral percorre a própria estrutura da criação. Imagine a luz tocando duas superfícies. Num espelho, ela se reflete. Numa pedra, ela expõe a dureza. A luz é a mesma. A diferença está no coração que a recebe. É assim que funcionam a misericórdia e o julgamento. São a mesma santidade encontrando duas respostas diferentes. Aos que se rendem, essa santidade cura. Aos que se opõem, ela restringe. Jesus disse que o servo que conhece a vontade do seu Senhor e a rejeita sofre consequência maior do que aquele que não a conhecia. Maior conhecimento traz maior responsabilidade. Lucas 12:47. Esse princípio define o julgamento dos anjos. Seu conhecimento era perfeito, sua recusa deliberada. A responsabilidade segue a luz. Romanos 2:6 ecoa essa mesma verdade. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Para os humanos, esse julgamento inclui misericórdia, porque vivemos dentro do tempo. Aprendemos, caímos e nos levantamos. Para eles, decisão e destino foram um só movimento, sem processo, sem retorno. A misericórdia nunca mente sobre a luz que você recebeu. Isso significa que a compaixão nunca nega a responsabilidade. Verdade e misericórdia caminham sempre juntas. Deus nunca finge que há ignorância onde houve visão perfeita. Perdoar esse tipo de rebelião não exaltaria a misericórdia, anularia a justiça. Miqueias 6:8 pergunta: o que o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Os anjos caídos escolheram o oposto, exaltação do eu em vez de humildade, orgulho em vez de obediência. O destino deles reflete esse versículo, onde a humildade termina, o julgamento começa. A justiça é a arquitetura do amor. Ela dá estrutura à criação para que a misericórdia possa habitar dentro dela. A própria cruz prova essa unidade. O mesmo juiz que pronuncia a sentença é também quem carrega o peso dela pela humanidade. A mesma cruz que abriu misericórdia para nós também prova que a santidade nunca se contradiz. O caso dos anjos mostra que a integridade divina nunca se dobra à emoção. Deus respeita a liberdade que concedeu, mesmo quando essa liberdade se volta contra ele. O amor verdadeiro nunca apaga a escolha. Ele honra o custo dela. É por isso que o julgamento espera até o dia marcado, para que toda criatura veja que sua justiça é paciente, constante e pura.
Você vive dentro desse equilíbrio. Cada nascer do sol é misericórdia adiando a justiça, dando tempo para se voltar e confiar. Quanto tempo essa paciência ainda durará para você? Ela desperta gratidão ou indiferença? No fim, justiça e misericórdia se erguem como duas portas no mesmo batente. Uma se abre para a restauração, a outra sela a verdade final. Ambas brilham com a mesma luz, ambas revelam o mesmo coração. Mas o caso ainda não terminou. A justiça continua atenta enquanto o adversário age dentro da coleira. O próximo registro abre essa cena, a atuação presente do rebelde e o limite que ainda restringe seu alcance. O registro do juízo mostra a sentença aguardando, mas o mundo ainda carrega as cicatrizes de uma guerra inacabada. O tribunal se desfaz em cena e o campo da história entra em foco. As escrituras levantam a cortina desse conflito em uma visão breve. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes foram derrotados e já não houve lugar para eles no céu. Apocalipse 12, 7. A queda de Lúcifer não foi o fim de sua atuação. Foi o começo da sua restrição sob permissão. Essa expressão significa que seus movimentos agora operam sob limites divinos, atividade permitida, mas nunca autônoma. Seu título, Satanás, significa acusador, o promotor que testa a lealdade sob a supervisão de Deus. O livro de Jó começa com ele pedindo permissão para desafiar a fidelidade de um homem. Cada sofrimento naquela história acontece dentro de limites estabelecidos por Deus. O poder do rebelde é real, mas nunca é independente. Ele não pode criar provações, apenas distorcer circunstâncias. Ao longo das Escrituras, seus nomes revelam suas táticas. Em Zacarias 3, ele acusa o sacerdote Josué. Nos Evangelhos, tenta Cristo com uma glória falsa. Em João 12, Jesus o chama de o príncipe deste mundo, já sendo expulso. Paulo o chama de o Deus deste século, ou seja, a influência por trás de sistemas enganosos. Sua autoridade é temporária e derivada. Seu alcance termina onde a vontade do céu traça o limite. Permissão não é perdão. Essa linha define toda a cena. Sua liberdade corre sobre a autoridade emprestada. Essa contenção explica por que a batalha continua, mas não consome a criação. O mal ruge, mas ruge com o tempo contado. A mesma paciência que oferece à humanidade espaço para o arrependimento também limita o alcance do rebelde. Pedro adverte: vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas o próximo comando é: resistam-lhe, firmes na fé. A própria resistência prova que o controle de Deus permanece. Se a rebelião estivesse solta, nenhuma resistência seria possível. A linha do tempo do Apocalipse torna esse controle visível. O livro descreve esse período como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, uma contagem simbólica. Em termos simples, até esta guerra tem data para acabar. A rebelião age dentro de um cronograma que o céu já determinou. Dentro desse espaço limitado, a acusação se torna a arma do adversário. Ele imita a justiça divina, mas esvazia-a de esperança, sussurrando que a culpa não pode ser perdoada. Mas cada ato de arrependimento o desmente. Cada confissão, cada retorno à graça expõe a mentira. A vitória de Cristo já foi declarada. O que resta é a exposição, a prova que revela quais corações pertencem à luz. Os primeiros cristãos chamavam esta era de tempo de provação. A fé era resistência sob pressão, não conforto em isolamento. Em cada batismo se perguntava: renuncias a Satanás e a todas as suas obras? Converter-se era alistar-se. Cada crente que persevera torna-se prova viva de que a coleira do céu ainda segura firme. Apocalipse 20, 10 mostra onde a história termina. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e será atormentado dia e noite para todo o sempre. Essa linha encerra o registro. A coleira chega ao fim e a permissão expira em juízo. Por enquanto, a atividade do adversário serve a uma misericórdia severa. Suas provas expõem o orgulho e suas acusações empurram os humildes de volta à cruz. Esse é o paradoxo desta história.
Até o mal, cercado pela vontade divina, acaba servindo como prova da justiça. A coleira em si é graça disfarçada de guerra. Você percebe o desígnio? O Deus que limita o caos também o usa para refinar a confiança. Cada pergunta sem resposta e cada tentação resistida se tornam evidência de que o juiz ainda governa o campo. O campo de batalha é público, mas a coleira é o segredo. Cada aparente vitória das trevas ainda impulsiona a redenção, até o dia em que a permissão terminar e a justiça pronunciar sua palavra final. E quando esse veredito soar, o campo de batalha se tornará tribunal mais uma vez. Mas desta vez, a humanidade não apenas será julgada, estará ao lado do juiz. É aí que o próximo arquivo se abre. O registro até aqui percorreu o céu e a terra, a rebelião de Lúcifer, as correntes de contenção, o alcance da cruz. Mas agora as Escrituras reabrem o arquivo e acrescentam um nome que não esperávamos: o nosso. Paulo escreve em 1 Coríntios 6:3. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? É uma das frases mais surpreendentes do Novo Testamento. O tribunal que parecia selado de repente se expande e a humanidade redimida é chamada a se colocar ao lado do juiz. Nas Escrituras, julgar significa participar do veredito de Deus, afirmar sua justiça e testemunhar que seus caminhos são justos. Isso não é vingança, é participação. Aqueles que receberam misericórdia tornam-se prova viva de que a misericórdia gera justiça. Paulo chama essa partilha de coherança, os redimidos reinando com Cristo como parte da ordem restaurada. Isso significa que a história que começou com a rebelião termina com a restauração por meio das mesmas criaturas antes tentadas a cair. A humanidade, enganada pela serpente, torna-se o instrumento por meio do qual a justiça de Deus é confirmada. O eco do tribunal retorna ao Éden. O que o orgulho despedaçou, a fidelidade reconstrói. 2 Timóteo 2,12 diz: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Cada ato de perseverança é um preparo para esse dia. O arrependimento não é apenas cura, é preparação para a autoridade. Os primeiros mestres cristãos viam esse chamado como dom e responsabilidade. Reinar com Cristo é compartilhar sua mente, justiça unida à misericórdia, autoridade vestida de humildade. Atanásio escreveu que a salvação restaura a semelhança de Deus na humanidade, moldando seres capazes de julgar sem orgulho e amar sem fraqueza. A transformação do crente é a prova de que a justiça divina pode habitar em corações humanos. Você não é uma peça descartável, está sendo preparado para julgar. O acusador um dia reinou por meio da vergonha. Agora os perdoados se erguem como testemunhas de que a graça triunfa sobre a acusação. O que começou como processo de acusação termina em parceria. Pense no que isso significa para a sua própria vida. Cada decisão de perdoar, cada ato honesto, cada recusa ao orgulho já é um pequeno veredito antecipado. Cada escolha ensaia a declaração final de que a lei de Deus é boa. Você está ensaiando para um momento em que a verdade falará por meio de você sem hesitação. Isso muda sua visão das lutas de agora? Se os que perseveram um dia estarão ao lado do juiz, então cada momento de fidelidade se torna evidência para aquele tribunal futuro. Cada sofrimento enfrentado com confiança escreve mais uma linha no registro da redenção. Os primeiros crentes chamavam esse processo de santificação, o lento treinamento da consciência para pensar com Deus. Eles se viam como testemunhas sendo preparadas para depor, sua perseverança na fraqueza servindo como contra-argumento às alegações do mal. Suas vidas respondiam ao orgulho com a prova viva da graça. Filipenses 1:6 promete: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A mesma mão que carregou a cruz agora escreve seu nome no arquivo do caso. Cada temporada de prova, cada arrependimento, cada retorno está moldando uma testemunha que um dia estará naquele tribunal final. Essa revelação fecha o ciclo da história. O julgamento dos anjos não será um ato de vingança, será o cumprimento da obra da misericórdia, o momento em que a humanidade transformada se torna a prova de que a redenção realizou o que a rebelião negou.
O arquivo que começou com o orgulho de Lúcifer agora caminha para seu veredito, o momento em que justiça e adoração se encontram. O registro final se abre em silêncio. Cada argumento já foi apresentado, cada testemunha ouvida. Então, a visão de João proclama um último decreto. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. O tribunal do céu chega à sua conclusão. O julgamento aqui não é um debate, é uma declaração. A cena é absoluta, mas não soa cruel, ela soa completa. A rebelião que começou com o orgulho termina em justiça. Cada engano encontra sua resposta, e a afronta cede lugar ao reconhecimento. O universo volta a se alinhar, e o caráter do juiz é vindicado diante de todos os reinos da criação. É aqui que a história do livre-arbítrio encontra sua resolução. Os anjos que pecaram em plena luz recebem o desfecho que escolheram. A justiça confirma a verdade, a misericórdia restaura o que ainda pode voltar. O mesmo trono que pronuncia o julgamento agora irradia paz. Quando a visão de João passa do fogo para a luz, ele vê o que vem depois da justiça. Vi novo céu e nova terra. A antiga criação, marcada pela rebelião, passa. Deus habita com o seu povo e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21. A morte e o luto perdem seu vocabulário. O que se segue ao julgamento não é medo, é restauração. O longo silêncio se transforma em música e o cântico dos redimidos se ergue para preenchê-lo. Aqui, enfim, a pergunta que abriu todo este caso, por que Deus não perdoa Lúcifer e os anjos caídos, torna-se clara. O perdão pertence ao lugar onde o arrependimento é possível. Onde a vontade está selada, a misericórdia não encontra entrada. A definitividade dos anjos revela o desenho moral da criação. O amor não pode sobrepor a liberdade, e a liberdade carrega seu peso eterno. O conhecimento sem arrependimento encontrou a justiça. Nossa fraqueza com arrependimento encontrou a misericórdia por meio da cruz. A severidade do juízo faz brilhar ainda mais a ternura da redenção. Os primeiros crentes cantavam essa verdade em suas reuniões. Um antigo hino das odes de Salomão termina assim: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra para sempre. Eles compreendiam que a vitória de Deus não era apenas sua justificação, era a cura do mundo. Toda voz humana e angelical um dia confessará que seu governo é justo, e até os derrotados se curvarão diante da verdade que antes negaram. Quando o caso se encerra, a adoração começa. Essa é a simetria da justiça divina. O veredito torna-se a primeira nota do cântico. A luz que antes expunha a rebelião, agora enche os céus com harmonia. Cada alma redimida se torna parte do coro que declara que o juiz é bom e sua misericórdia dura para sempre. Agora o mistério está completo. Deus não perdoa Lúcifer e os anjos caídos porque sua rebelião foi total, sua vontade selada, seu conhecimento absoluto. Mas a história não termina com a sentença deles, termina com o nosso cântico: justiça para os anjos, misericórdia para a humanidade. E esse cântico nascido da misericórdia jamais terá fim.